O Congresso Nacional está discutindo, mais uma vez, a tal reforma política, que na verdade não passa de uma reforma eleitoral. Há muitos anos que se fala em reforma política, em reforma eleitoral, e não acontece nada. Poucas pessoas percebem que o sistema eleitoral brasileiro é um dos principais fatores de degradação das instituições políticas. O nosso sistema eleitoral, ele é simplesmente absurdo e leva a resultados ainda mais absurdos. E está na base da falta de representatividade das atuais casas legislativas brasileiras. Está na base do atual descrédito e desprestígio da atividade política no Brasil. Também não é para menos. Essa reforma que o Congresso está querendo aprovar, baseada no projeto, aliás, no relatório do deputado petista de São Paulo, Vicente Cândido, é o que eu chamaria de legislar em causa própria. O atual Congresso está procurando uma reforma para beneficiar os que aí estão e impedir qualquer possibilidade de renovação nos quadros partidários. Entre as medidas monstruosas que eles estão querendo aprovar, que estão querendo impor, é o chamado distritão. O que é isto? O voto distritão não é o mesmo que voto distrital. O voto distritão, o chamado distritão, é um sistema de votação pela qual será eleito deputado estadual, deputado federal ou vereador, aquele que na cidade ou no estado tiver a maior votação, diferente do chamado sistema proporcional. Ora, isso é a verdadeira negação do chamado sistema de voto distrital, em que, para cada cadeira parlamentar em disputa, se delimita um território ou distrito eleitoral, onde os partidos vão lançar candidatos ali que vão disputar apenas dentro daquela base. O sistema distritão, por exemplo, vai prejudicar os que estão começando na política, os militantes de movimentos ideológicos, comunitários ou identitários, enfim, vai permitir apenas a reeleição dos que aí estão, há muitos anos, não fazendo nada. Esse distritão é um absurdo e não poderia jamais ser aprovado. Outro absurdo que estão querendo aprovar aí é a criação de mais um fundo público para financiar as eleições. Ou seja, os caras que estão lá, além de criarem um esquema para impedir a entrada de pessoas novas no jogo político, ainda querem que nós, os contribuintes, paguemos por isso, paguemos as despesas de campanha deles, né? E isso é uma outra aberração, é uma outra infâmia que estão querendo aprovar. E aí depois vem com coisas cosméticas, por exemplo, acabar com o cargo de vice-presidente, de vice-prefeito, de vice-governador, sob a alegação de que isso poderá diminuir as despesas públicas. Isto é fazer a economia de palito. O essencial não é se o sucessor do presidente ou do governador eleito será o vice-presidente ou será o presidente da Câmara ou da Assembleia Legislativa. Isto é de somenos importância, é totalmente secundário. Uma verdadeira reforma eleitoral deveria estabelecer mecanismos para fazer resplandecer a verdade do voto. E isso só é possível pela instituição do chamado voto distrital puro, como acontece nas democracias da Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, enfim, onde hajam países realmente democráticos, as casas parlamentares são eleitas pelo chamado sistema de voto distrital, e não por esse absurdo sistema proporcional que nós temos, ou pelo mais absurdo ainda, que é o distritão que estão querendo impor, que estão querendo estabelecer. Uma reforma eleitoral, por exemplo, deveria estabelecer a ampla liberdade de propaganda eleitoral, ao contrário do que acontece no Brasil, que a cada eleição se restringe a propaganda eleitoral.
Os candidatos não podem dizer ao povo o que pretendem fazer, o que querem fazer, como pretendem fazer. São tolhidos. E isto beneficia apenas aqueles que já têm notoriedade, que já estão há muitos anos exercendo os seus cargos, que já têm os seus currais eleitorais formados. Aqueles que vêm da militância de base ou que vêm da militância sindical, da militância comunitária, dos movimentos sociais de um modo em geral, não tem a menor chance contra isso, porque a lei não permite que eles façam propaganda eleitoral antes do tempo. E com isso, eles não podem fazer propaganda, não podem se tornar conhecidos e competem numa situação de completa desigualdade. Uma reforma eleitoral séria teria que instituir o voto facultativo, acabar com essa bobagem de que o eleitor é obrigado a comparecer às urnas para votar. Ele comparece às urnas para votar, chega lá, vota em branco ou anula o voto. Então, por que obrigá-lo a comparecer? Em todos os países democráticos do mundo, o eleitor vai às urnas se quiser, se achar que deve. E aí o que acontece? O que vai votar é aquele cidadão consciente que acha que o seu voto tem importância e deve ser exercido de uma forma consequente. Então, uma reforma eleitoral digna desse nome teria que instituir no Brasil o voto facultativo. Mas não instituem, não fazem isso, sabe por quê? Porque o cidadão que não comparece à urna para votar obrigatoriamente, ele paga multa, multa que vai para o fundo partidário, que vai depois ser repartido entre os partidos políticos. E, por fim, uma reforma eleitoral e uma reforma política séria teria que introduzir no Brasil o sistema parlamentarista, o único que pode botar um fim a essas crises que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, elas aparecem aí, tentativas de golpe, deposição de presidente eleito legitimamente, enfim, uma balbúrdia institucional sem tamanho. Mas, infelizmente, nós somos governados hoje por políticos que não pensam nas próximas gerações ou não pensam no bem comum. Pensam nas próximas eleições, pensam nos seus interesses eleitorais. É preciso acabar com isso.